Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso estudo sobre CSS. Vamos continuar falando sobre seletores CSS hoje e esse vídeo é a parte 3 desse nosso estudo. Vamos falar especificamente sobre combinadores. Um combinador ele explica a relação entre elementos HTML, permitindo assim que a gente aplique estilos em um elemento HTML dependendo de sua relação com um outro elemento qualquer. Existem 4 tipos de seletores combinadores principais em CSS. São eles o seletor de descendente, de filho, de irmão geral e de irmão adjacente. Vamos lá para o VS Code para a gente dar uma olhadinha numa página HTML simples, a qual eu vou utilizar para a gente demonstrar o uso desses seletores. Aqui nós temos então uma página bem simples HTML que contém alguns poucos elementos, alguns H2, alguns parágrafos, divs, tudo dentro de um body, de um corpo. Eu vou carregar essa página para a gente dar uma olhada como que ela está no momento. No momento temos isso aqui, bem simples, combinadores CSS, alguns parágrafos, aqui com um elemento pré-aplicado, temos alguns H2, bem tranquilo, bem simplesinho. Esse estilo aqui está sendo aplicado por meio de um seletor universal, um seletor para reset, tá? Como a gente viu na aula passada. Deixa eu fechar. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos header, que é um descendente ou filho do body, e um H2, que é um descendente ou filho desse header, e que é descendente do body, mas não filho do body. Então, essa ideia de descendente, filho, é do que se trata justamente a aplicação dos seletores combinadores. É a posição de um elemento em relação aos demais elementos. Outro exemplo, aqui nós temos este parágrafo, que como essa linha aqui do VS Code mostra, ele está no mesmo nível deste header, portanto eles são irmãos, e ambos são filhos de body. Já esta div também é irmã desse P, portanto também é filho deste body. Já este outro parágrafo, que eu chamei aqui de parágrafo filho, ele está dentro dessa div, portanto ele é filho desta div, mas não é filho do body, porque não está diretamente dentro do corpo principal. Porém, indiretamente ele está no corpo principal, porque ele está dentro de uma div que está dentro de um body. Então esse P é descendente do body. E ele é irmão desse pré, que por sua vez tem um filho, que é esse outro parágrafo P aqui. Eu posso até dar um Enter aqui para deixar ele bem organizadinho e você consegue enxergar essa hierarquia. Quando o código está indentado, bem arrumadinho, a gente enxerga direitinho quem é pai, quem é filho, quem é descendente e quem é irmão. Outra coisa interessante é que nós temos aqui o body com esse header, esse P e esse div como filhos, que são irmãos entre si. Tá? E esse div ele é um irmão adjacente do parágrafo, porque ele vem logo na sequência, no fluxo normal do documento. Já esse H2, que também é irmão, não é irmão adjacente do P, porque ele vem depois desta div. Ele é um irmão que a gente chama de irmão geral. Tá? Então, essas definições são as que a gente vai usar para criar os combinadores. Feita essa explicação, vamos lá em cima para a área de estilos. Aqui eu já deixei um seletor universal configurado para deixar um reset bem padrãozão na minha página. E os seletores combinadores são esses 4 que eu acabei de citar. Eu citei, na verdade, as funções dos elementos. Agora vamos aplicar seletores combinadores. Vamos começar com o seletor de descendente. Eu vou aplicar aqui, eu vou criar um estilo para seletor de descendente. Um seletor que vai aplicar estilos num elemento desde que ele seja descendente de outro elemento. Por exemplo, vamos supor que eu queira aplicar um estilo em todos os parágrafos que são descendentes de divs. Como é que eu faço isso? Esse parágrafo aqui é descendente dessa div. Esse aqui também, apesar dele ser filho de um pré. Mas ele é descendente da div. Então, como é que eu aplico um estilo a ele? Eu aplico da seguinte forma. A gente escreve div, que é o ancestral, o pai. No caso aqui é ancestral o termo mais correto. E o descendente, P. E aí eu abro aqui a área para colocar as regras. Colocando o cursor do mouse aqui em cima, ele mostra div, 3 pontinhos na horizontal e P, que significa tem qualquer coisa entre essa div e esse P. Só que o P está dentro dessa div de alguma forma, portanto ele é um descendente.
Sua especificidade é 002. Beleza. Vamos aplicar uma regrinha qualquer aqui. Por exemplo, background color green. Então, cor de fundo verde e a cor do texto com color vai ser white, que é branco. Então, vamos carregar a página para ver o que acontece. Tá lá, veja, temos 2 parágrafos na cor verde, com o fundo verde e o texto branco. Tanto o filho quanto o outro descendente receberam, porque os filhos também são descendentes, correto? Então, ambos receberam esse estilo. E os demais parágrafos não, porque eles não são descendentes de div. Eles estão colocados em outras partes do documento. Esse parágrafo, esse segundo e esse primeiro são filhos diretos do body. Eles não estão dentro de uma div, portanto, eles não receberam esse estilo. Apenas esses dois aqui que são descendentes de div. Um é filho, descendente direto, e outro é simplesmente descendente, porque ele está dentro de um outro elemento que, por sua vez, é filho da div. Muito bem. Vamos aplicar agora um estilo num filho, usando um seletor de filho. Então, seletor de filho. Quem é o seletor de filho? Existe um caractere especial para isso, que é esse caractere aqui, o sinal de maior. Vamos supor que eu queira agora aplicar um estilo em todos os parágrafos que sejam filhos de uma div, mas não descendentes, ou seja, eles têm que estar apenas um nível abaixo dessa div. Nesse caso, a gente faz assim. Especifica o ancestral, operador de filho e o elemento que eu quero estilizar. E aí eu abro as minhas chaves e aplico o estilo. Por exemplo, eu quero agora uma cor diferente. Background color blue. Então, cor de fundo azul quando o parágrafo for filho. E o texto eu quero na cor amarela. Salvo. Vamos recarregar para ver o que aparece. Olha lá, agora o parágrafo filho ficou com o fundo azul e a cor amarela. E o descendente continua sendo verde com o texto branco. Muito bem. Então, nós temos agora colocando o mouse aqui em cima, mostrando diretamente P dentro da div. Especificidade 002, mas como essa regra vem na sequência, ela é aplicada. Primeiro foi aplicada essa regra, depois essa daqui. Como a especificidade de ambas é a mesma, a regra final, a regra que vem na sequência, é que é aplicada. Então, sempre que um parágrafo for filho da div, ele será azul, com fundo azul e cor amarela, e quando ele for descendente apenas, mas não filho, texto de fundo verde e cor branca. Vamos aplicar agora regras para irmãos. Temos os irmãos adjacentes, que são os irmãos que vêm logo na sequência, que na verdade o irmão que vem logo na sequência, porque é sempre um que vem na sequência, e irmão geral, que são todos os irmãos de um elemento qualquer. Então, irmão adjacente, elemento posicionado logo após um outro elemento que você especifica. Por exemplo, aqui, logo após essa div, eu tenho um H2. Na mesma hierarquia. São irmãos, no caso o H2 é irmão adjacente da div. Este H2, que está escrito segunda parte do arquivo HTML. Este parágrafo e este outro H2, a terceira parte do arquivo, não são irmãos adjacentes da div. São irmãos gerais, mas não adjacentes, porque eles não estão logo na sequência. Então eu vou aplicar um estilo neste elemento que está logo na sequência. Como é que eu faço isso? Nesse adjacente. Vamos lá. Seletor de irmão adjacente. E aí a gente tem também um caractere especial para indicar, que é o sinal de mais. Beleza, deixa eu fechar aqui o comentário. E agora eu vou fazer o estilo. Como é que a gente indica o irmão adjacente? A gente indica o ancestral, que no caso não é ancestral, né? Porque ele é irmão. Então a gente indica agora o irmão mais e o irmão adjacente. H2. Então, sempre que um H2 for irmão adjacente de uma div, vai receber esse estilo que eu vou colocar aqui. Certo? Se o H2 não for irmão adjacente da div, não vai receber. Se ele for irmão adjacente de outro elemento qualquer, também não vai receber esse estilo. E o estilo que eu vou colocar é TextAlign, vou centralizar o texto, e a cor dele vai ser Purple, quero ele na cor púrpura. Certo? Salvo. Vamos carregar e ver o que acontece. Está lá. Olha só. O H2 que vem logo depois da nossa div, lembrando que a div está englobando esses elementos aqui em cima,
Este H2 recebeu a formatação, cor púrpura centralizado. O outro H2 não. Ele é irmão, mas não é adjacente. Ele é irmão geral. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar um seletor de irmão geral, que é utilizado para selecionar todos os elementos que são irmãos após um outro elemento especificado. E a palavra após aqui é muito importante, porque esses estilos se aplicam sempre aos elementos que vêm depois do elemento especificado, nunca antes. Então, o H2 que está antes, o parágrafo que está antes, não recebem os estilos. É apenas quem está depois do elemento que você especificou, para ser o elemento base. Então, os elementos irmãos têm o mesmo elemento pai, adjacente é logo na sequência. Irmão geral significa um irmão que não precisa estar necessariamente na sequência, ele pode estar mais para frente no seu código, desde que na mesma linha hierárquica. Então, vamos criar aqui uma estilização para todos os parágrafos que forem irmãos dessa div, irmãos gerais. No caso, eu tenho esse parágrafo aqui e tem esse outro de baixo. Esse outro parágrafo que está antes da div, ele não entra porque ele não está na sequência, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos criar aqui em cima mais uma regrinha. Desta vez, seletor de irmão geral. Qual que é o símbolo que a gente usa para irmão geral? É o til, para indicar irmão geral. E aí, a gente, da mesma forma, irmão principal, til, e depois, na sequência, o elemento que é o irmão geral que vai receber o estilo. E aí, você já deve estar imaginando isso, né? Eu posso ter vários irmãos gerais e vários deles vão receber o estilo ao mesmo tempo. Ao passo que irmão adjacente eu vou ter um irmão adjacente que vem na sequência. Então agora eu coloco um estilo. Por exemplo, eu quero também alinhar o texto centralizado. Eu quero a cor dele orange red, vermelho alaranjado. E também quero aumentar o tamanho da fonte para destacar bem. Quero um font size de 40 pixels, não, 45 pixels. Pronto. Tudo isso para os irmãos gerais, ou seja, todos os parágrafos que forem irmãos de div. Carregamos a página e está lá. Parágrafo da segunda parte, parágrafo da terceira parte. Os dois parágrafos são irmãos dessa div aqui de cima, por isso receberam o estilo. Muito bem. A gente pode vê-los aqui embaixo. Parágrafo da segunda parte, parágrafo da terceira parte. Os outros parágrafos não receberam porque não são irmãos gerais. Beleza, gente? Então, é assim que a gente utiliza esse esquema de seletores combinadores em CSS. Veja que é um recurso poderoso que permite a você aplicar estilo em elementos bem específicos e principalmente em conjuntos de elementos bem específicos, sem a necessidade de utilizar IDs e classes. Que você deve usar sempre IDs e classes, legal? Mas aqui é um recurso adicional para você refinar ainda mais a aplicação desse tipo de seletor. Tranquilo, gente? Então é isso. No próximo vídeo começamos o nosso estudo sobre posicionamento em CSS, que é um dos pilares da estilização de páginas web que são exibidas de forma adequada e profissional. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!